No ar. Espaço Livre da Difusora. Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade. Boa tarde a todos, o programa Espaço Livre dando continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Ouro Fino. Hoje nós recebemos Telmo Godinho de Oliveira, do PSB, filiado ao PSB. Telmo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês, atendendo mais essa chamada. Você já foi candidato a vice-prefeito, foi candidato a vereador, isso em quais anos? Sim, olha, candidato a vice-prefeito deve ter uns 10 anos, mais ou menos. E depois eu fui candidato a vereador, uma eleição recente, e numa outra anterior também. Godinho, nós gostaríamos de saber de você quais são os seus projetos para a cidade de Ouro Fino. Nós sabemos que Ouro Fino é uma cidade que precisa de muita coisa, tem muita coisa que foi feita, tem muita coisa a se fazer. Nós temos acertos, temos falhas. Eu gostaria de saber de você quais são os seus projetos para a cidade. Bom, Alexandre, a gente tem uma visão da cidade, a gente tem uns projetos para a cidade. É claro que essa visão da gente, ela nem sempre é real, porque a gente não está na administração para saber exatamente o que acontece e o que não acontece. Eu vejo assim, eu acho que Ouro Fino é uma cidade que tem um potencial enorme de recursos naturais, de atividades, tem um potencial enorme turístico. Enfim, eu acho que Ouro Fino é uma cidade que tem um potencial muito grande para desenvolver, tanto no turismo, como na indústria, no comércio e no setor do agronegócio. Então, esse é o meu entendimento. Ouro Fino também tem pessoas trabalhadoras, dedicadas, empresários. Então, tudo isso leva a gente a pensar numa cidade que tem grandes chances e tem um potencial enorme para desenvolver. A gente sabe também, Alexandre, que Ouro Fino tem grandes problemas, vamos dizer assim. Nós não podemos falar que Ouro Fino é uma cidade rica. Eu, pelo contrário, eu acho que Ouro Fino é uma cidade pobre. Quando você pega uma cidade onde o salário mínimo é referência. Então, o povo de Ouro Fino precisa de uma ajuda, no meu entender. Eu acho que um prefeito, ele tem que fazer mais ou menos como a dona de casa faz na sua casa. Nós precisamos ter uma saúde boa, porque quem tem dinheiro, tem convênio, pode ir a Campinas, pode ir a São Paulo, pode ir aonde for. Então, no meu entender, saúde é prioritário em qualquer município. Nós precisamos de geração de emprego e renda, porque o povo precisa trabalhar e precisa ganhar, né? Essa é uma outra questão. Na área de escola, nós precisamos ter realmente escola de qualidade. Porque se um pai que não tem grandes recursos, ele manda o filho para a escola, onde lá tem uma merenda, que tem uma alimentação, que tem um dentista, que tem um médico, que tem um psicólogo ou coisa parecida, isso ajuda a criança, ajuda a família e não deixa de aumentar a renda da família, porque o pai deixa de pegar aquele pequeno salário que ele ganha para investir ainda em necessidades básicas das crianças. Então, essa é uma outra questão também, no meu entender, muito importante. Nós precisamos também de casas, principalmente casas populares, porque uma pessoa que ganha um salário baixo relativamente, como nós dissemos, um salário mínimo, se não tiver um lugar para morar também, ele praticamente vai canalizar aquilo que ganha para pagar um aluguel. Então, essas coisas básicas, no meu entender, elas têm que ter prioridade em qualquer governo. O setor do agronegócio em Ouro Fino, ninguém pode dizer que não é um setor importante. Você sabe que uma grande parte da população mora no meio rural. O café é uma grande atividade nossa. Nós temos outras atividades como o leite, em quantidade menor, o gado, uma série de coisas. Então, o gestor, no meu entender, ele tem que promover o desenvolvimento da cidade. E aí não tem o setor tal ou outro qualquer, não é importante. Todos são importantes. E todos têm possibilidade de gerar emprego e renda. Nós sabemos que o setor do agronegócio, por exemplo, é o responsável pelo maior número de empregos no Brasil. Em Minas Gerais é muito forte. Então, na minha visão, nós precisamos trabalhar esses setores. Nós precisamos preocupar com os grandes problemas que nós temos. Nós temos uma Santa Casa hoje que você sabe em que situação vive. Então, eu acho que tem que ter foco numa Santa Casa. Nós temos o asilo de Ouro Fino, né? Então tem muita coisa
a ser cuidada no nosso município. Eu penso também, como presidente do sindicato rural e produtor rural e pessoa que nasceu na roça, nós precisamos também dar uma atenção especial para o setor rural. Nós sabemos que tem uma malha rodoviária em Ouro Fino grande, é difícil, mas no meu entender, se eu um dia for eleito prefeito de Ouro Fino, uma das coisas que eu faria era dividir o município no mínimo em 4 setores, norte, sul, leste, oeste, e adotar esses setores no mínimo de um trator, uma carreta e uma lâmina para o pessoal naquele setor fazer pelo menos a manutenção das estradas. Eu também, sou sincero, Alexandre, eu não conformo muito, eu sei que isso aí depende de estudo, de uma série de coisas, mas eu não conformo com essa ideia de tirar o homem do campo para trazer para a cidade. Vamos dizer, hoje as escolas praticamente não têm escolas rurais. Todo mundo pega o ônibus e vem para a cidade. Eu sou um dos dirigentes do Senar, porque sou presidente do Sindicato Rural, e o Senar é o órgão que cuida da parte de treinamento, e hoje o Senar tem uma visão da seguinte forma: os produtores rurais não estão conseguindo manter nem os filhos lá no meio rural. Olha aí aonde nós vamos chegar. Então eu sou meio inconformado com essa questão de tirar o pessoal do seu meio e trazer para a cidade. Não sei se isso é viável ou não, depende de um estudo ou não, mas isso aí eu estou inconformado com essa questão. Então eu acho que, na minha visão, Ouro Fino tem muita coisa para se fazer. Nós temos um potencial enorme de água, por exemplo. Seria muito bom se nós chegássemos lá no Lago dos Palomas, por exemplo, estou citando por exemplo, que a gente tomasse a água corrente ali. Ou no mínimo que nós tratássemos de tudo aquilo ali, como tem outros setores aí que precisa tratar. E nós temos algumas cidades como modelo, por exemplo, Indaiatuba. Você pega o povo de Indaiatuba, eles vão para um vale. Lá tem um vale de 10 quilômetros, onde a prefeitura concentra recursos ali e é onde o pessoal vai, né? Então eu acho que também nós temos grande potencial nessa área para cuidar também. Então a gente fala assim, bom, mas qual é o bom prefeito? O bom prefeito, no meu entender, é aquele que melhora a situação do seu povo. Às vezes não é eu fazer o que eu acho que deve fazer. Nós temos que ver se a obra realmente é necessária para o povo. Isso que eu acho importante. Eu acho que um prefeito também, ele tem que conviver muito bem com aqueles que pensam diferente dele. Então são questões, no meu entender, que um gestor precisa atacar. Está muito preocupado com a geração de emprego e renda e a integração social também. Nós sabemos hoje que o Brasil tem grandes problemas sociais. E se tem problemas sociais, nós precisamos atacar isso. Se tem os jovens que estão aí na rua, nós precisamos saber por que esses jovens estão na rua. O que está acontecendo? E o gestor público, eu acho que ele tem que ir atrás na solução desses problemas. O pessoal não tem emprego porque não está preparado. Então precisa promover o quê? Treinamento, criar bancos de emprego, enfim, integrar esse pessoal, porque quem fica à toa vai procurar aquilo que não é bom, né? Nós sabemos disso. Então, na minha visão, é essa, Alexandre. Eu acho que o Ouro Fino tem um potencial enorme em todos os setores, mas tem grandes problemas também para ser resolvido, principalmente geração de emprego e renda. Em geração de emprego e renda, quais seriam as suas prioridades, quais seriam as suas ações para aumentar a geração de emprego? Bom, Alexandre, na verdade, a geração de emprego e renda, a gente tem que gerar emprego em todos os setores. Eu falar, não, nós vamos partir para essa linha. Eu acho que a gente tem que conversar com o setor industrial, comercial, agrícola, todos os setores têm que ser envolvidos, no meu entender. Agora, eu fico preocupado também quando a gente fala assim, não, nós precisamos trazer indústria para Ouro Fino. Lógico que nós precisamos gerar emprego e renda, mas nós precisamos saber se essa indústria realmente vai trazer qualidade de vida para o povo de Ouro Fino. Eu penso assim, o setor agropecuário, que é o setor que eu estou ligado nele, até certo ponto, ele está dependendo de um incentivo. Veja bem, quando eu vou para as reuniões do Senar, o pessoal lá me pergunta assim, Godinho, você está pedindo curso para Ouro Fino, mas qual é a prioridade de Ouro Fino em termos do agronegócio? Para onde vocês querem caminhar? Vocês querem levar curso para que setor? Então, veja bem, precisa ter um esforço conjunto para a gente direcionar para onde nós vamos caminhar.
mas eu acho que o setor do agronegócio tem um potencial enorme de aumento de emprego e renda. Eu acho que tem condições de fazer planejamento e ações com relação a isso. Veja bem, nós estamos próximos do Rio, Belo Horizonte, São Paulo, né? Nós estamos próximos dos grandes centros. Por que não produzir frutas em Ouro Fino? Por que não produzir hortaliças em Ouro Fino? Derivados do leite. Tem muita coisa para produzir nesse sentido. Nós aí estaremos o quê? Gerando emprego e renda. Por que não a prefeitura não criar barracões, vamos dizer aí, de incorporação de micros empresários para começar os seus negócios? A gente sabe que tem empresas em São Paulo que vai buscar parceria, principalmente na área de confecção, lá no Nordeste, lá em Goiás, lá em Mato Grosso. Por que nós não podemos ter núcleos de confecções em Ouro Fino? Ah, mas tem alguém que não tem dinheiro para isso. Mas a prefeitura poderia construir, vamos dizer aí, galpões industriais e alocar para essas pessoas. Para quê? Para produzir, para fornecer para essas grandes indústrias. Então eu acho, Alexandre, que saída tem. Dá trabalho? Dá. Eu acho que o gestor, ele precisa gostar de gente. Se ele não gostar de gente, fica difícil. Eu nasci na roça, viu, Alexandre? Sei das grandes dificuldades que existem na vida. Vejo muita dificuldade em Ouro Fino, porque nós temos inclusive um espaço terapêutico, onde nós atendemos uma média de 100 pessoas por mês, onde 95% é gratuito para atender pessoas que têm grandes necessidades. Então a gente sabe da dificuldade e é urgente ações para gerar emprego e renda e promover a integração social também. É muito triste você ver pessoas pedindo na rua. Você deve saber muito bem disso. Todos os dias nós somos abordados por pessoas que não têm dinheiro para pagar a água, que não têm dinheiro para pagar a luz. Então nós precisamos, o gestor tem que estar atento para essas coisas. O que é que está acontecendo? O que é que nós temos que fazer para resolver essas questões? E aí não é querer fazer sozinho, viu, Alexandre? Eu tenho até uma ideia louca. Eu sempre falo o seguinte: gente, vamos reunir o delegado, vamos reunir o juiz, o promotor, todas as autoridades da cidade, para a gente falar assim, vamos procurar ajudar esse povo que anda por aí, que não tem um emprego, que está numa situação difícil. O que nós podemos fazer? Esse pessoal precisa de treinamento, esse pessoal precisa de emprego. O que é que nós vamos fazer? Então, eu sei que falar é fácil, mas a ideia é envolver todo mundo nesse processo. Nós temos as igrejas aí, que podem prestar um serviço muito grande na área social. Nós temos outras instituições, tem muitos empresários que estão preocupados também com os problemas sociais, né? Então, a gente analisando Ouro Fino, analisando o mundo, Alexandre, nós ainda temos grandes vergonhas no mundo, onde você vê pessoas morrendo de fome, onde você vê pessoas morrendo por guerra, e não precisa nada disso. Nós sabemos que não precisa nada disso. Então o que precisa é ação, e a ação, no meu entender, tem que começar do município para o país. Eu acho que é aqui que tem que começar a solução. Nós cobramos muito do governo federal, do governo do estado, uma série de coisas, mas tem que começar aqui. Aqui é mais fácil. Aqui nós conhecemos o prefeito, conhecemos o delegado, conhecemos o juiz, conhecemos o presidente da Câmara, a gente conhece todo mundo, então é muito mais fácil resolver. Então, no meu entender, precisa de promover um mutirão de solução de problemas do município. A gente também tem uma visão, Alexandre, de que quem vai entrar vai estar amarrado até certo ponto em termos de orçamento. Nós sabemos que vai. Então não adianta você querer que vai fazer obras, grandes obras, ou fazer aquilo, ou coisa parecida. Eu acho assim, eu acho que Ouro Fino hoje, a pessoa que entrar para governar Ouro Fino, se ele puser a cidade em ordem, as ruas, aquilo que não está bom, ajeitar uma série de coisas, ajeitar a cidade, vamos dizer assim, deixar a cidade limpinha, arrumada, as ruas certinha, né? Eu acho que já é uma grande coisa. E um outro projeto também que preocupa muita gente, o Alexandre. Hoje a gente sabe até que o doutor Maurício paga em ordem os funcionários, mas eu acho que os funcionários de Ouro Fino também, eles precisariam de um olhar melhor. Veja bem, os funcionários poderiam ter o quê? Até uma cooperativa,
Os funcionários poderiam ter, no meu entender, uma situação melhor. No meu entender, essa é uma preocupação minha também. Porque você vai bem quando todo mundo vai bem. Isso não quer dizer que não esteja bem, não é isso não. Eu estou falando que podemos melhorar. Se nós estamos no estágio B, nós podemos ir para o estágio C. Né? Essa é a minha visão. Eu estou de fora, não sei. Pode ser que alguém fale, não, a saúde está nota 10. Os funcionários estão num nível 10. Eu não sei, eu não estou lá para saber. E não tem essas informações. Eu estou falando a minha visão. Né? Isso é o que eu penso. Eu tenho 2 tópicos para abordar com você antes de terminar. Pois não. Um é segurança pública. Toda semana, praticamente todos os dias, nós acompanhamos notícias de traficantes presos, menores envolvidos com drogas, com tráfico, e temos também a situação de animais perambulando pelas ruas, não só cães e gatos, como animais de grande porte. Eu quero saber, segurança pública, quais seriam suas providências, e na parte de animais abandonados, quais são as suas providências? Eu vou começar pela segurança pública. Eu acho que a segurança pública tem que haver aí um esforço conjunto da Polícia Militar, das forças que podemos usar nesse sentido, e a Prefeitura, no caso, colaborar o máximo nesse sentido e ter até certo ponto a sua preocupação também. A gente até poderia pensar numa segurança do município, criar uma polícia assim ou assado. Uma guarda civil? Hã? Uma guarda civil. Mas não sei se isso é viável ou não, viu, Alexandre? Porque nós vamos ter que pensar num orçamento, vamos ter que pensar nas consequências de tudo isso. Então, isso não é descartado, claro. Mas eu acho que, à primeira vista, você tem que reunir as forças para trabalhar nesse setor. Agora, também eu acho que a questão de segurança, se você não promover a promoção social, fica complicado. Porque eu tenho que trabalhar na promoção social. Porque é daí que vem os grandes problemas. Você vê jovens hoje que ele está enxergando como saída o tráfico de droga. Quantos jovens a gente encontra e que ele fala que é muito mais rentável? Então, essa é uma grande preocupação, e uma preocupação constante. Então, eu acho, no meu entender, assim, num primeiro momento, tem que ser um esforço conjunto. Nós temos uma polícia militar mineira exemplar. Nós temos a própria delegacia de polícia na direção, no comando, doutor Valdir também, que é outra pessoa fantástica. Então, eu acho que tem muito promotor que está aí, nós temos o juiz, então nós temos condições de fazer um bom trabalho nesse sentido. Sobre os animais em estado de abandono, são animais perambulando pela cidade, cães e gatos abandonados, vacas, porcos. Então, Alexandre, essa é uma outra questão também que tem dado grandes polêmicas em Ouro Fino. Mas eu penso assim, quem tem que cuidar disso? Prefeitura, com auxílio de quem pode auxiliar. Você falar que os animais tem que ficar na responsabilidade de alguma organização ou de alguma coisa é complicado. Eu posso até ter parceria. Ô Alexandre, você tem lá uma ONG que quer cuidar dos cachorros. Ótimo. O que eu, como prefeito, posso te ajudar para você fazer isso? Mas não adianta querer falar que não é responsabilidade do poder público. É responsabilidade do poder público, no meu entender. Então, a vaca que está andando aí na rua, ou o cavalo, ou o que for, não é culpa do animal. Nós sabemos muito bem disso. É culpa nossa, que estamos deixando acontecer. Agora, vamos tratar os animais com carinho também. E vamos tratar com muito carinho aqueles que também estão envolvidos no processo. Mas isso parte da gestão pública. É eles que têm que preocupar. É eles que têm que dotar o município de estrutura para isso. Aonde que nós temos aí algum lugar onde nós pegamos os animais e levamos? Para cuidar. Para achar alguém talvez que queira adotar, alguém queira fazer alguma coisa. Eu, no meu entender, isso aí não é problema do povo, não. Isso aí é problema da gestão pública. É ela que tem que assumir essa responsabilidade e é ela que tem que resolver essa questão, inclusive com parcerias. Tem alguém que gosta de cuidar de cachorro? Ótimo, vamos fazer uma parceria. O que essa pessoa vai fazer? Nós vamos estar ali para apoiar e ajudar. Essa é a minha visão. O nosso tempo é curto, o espaço é livre para as suas considerações finais. Então, eu fico muito honrado, viu, Alexandre, de estar aqui. Vim principalmente também por um convite de um amigo, uma pessoa que a gente admira, que é você. Gosto muito da Rádio Difusora, a gente tem grandes parcerias.
Eu acho que é um trabalho fantástico que a rádio está fazendo. Quero dizer o seguinte, que eu sou uma pessoa boa tirando meus defeitos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu quero dizer o seguinte, que eu não sou melhor do que ninguém. É lógico que eu não sou pior também do que ninguém. A gente falar é muito mais fácil de fazer, Alexandre. Mas eu acho assim, eu sou uma pessoa que nasci na roça, com o pé no chão. Viajei por esse mundo. Cheguei até a trabalhar em diretoria de banco. Fui consultor do Sebrae. Eu tenho uma certa experiência e tenho uma certa visão. Fiz o curso de economia, prestei grandes consultorias também. E eu acho que política, ela é boa quando ela é democrática e com a visão de servir. Para mim isso é o que vale. Eu acho que um prefeito, ele está ali para servir o povo e fazer aquilo que o povo realmente precisa. Essa é a grande visão, a minha grande visão. Eu acho que política não é negócio. Você quer negociar? Vai cuidar da sua vida particular, vai cuidar dos seus negócios. Agora, se você quer ser político, trabalhar por um povo, você tem que ir despido de interesses particulares e de grupos. Você vai lá para servir. Essa é a grande questão. A gente vai lá para fazer o melhor para aqueles que precisam, Alexandre. Porque tem muita gente que precisa. E tem muitas mães sofridas. Aquela mãe que às vezes quer dar um remédio para o filho e não pode comprar. Se ela for à prefeitura e a prefeitura não tiver aquele produto, como que ela vai fazer, Alexandre? Então nós temos que pensar justamente naquele que mais precisa. Porque quem tem dinheiro não tem problema, ele resolve. Mas quem não tem, precisa de ajuda. Então vamos dotar as escolas de estrutura boa para atender a criançada, isso já é um dos primeiros passos. Vamos dotar a saúde em condições boas, pelo menos para as pessoas terem uma certa tranquilidade. E vamos fazer um esforço enorme, com a ajuda de todo mundo na geração de emprego e renda. E fazer com que todo mundo tenha a sua casinha. No mínimo, o resto a gente faz se puder. Festa é ótimo, eu gosto de festa. Sei que tem muita gente que gosta de festa e depende de festa. Agora vamos fazer festa se nós não tivermos ninguém morrendo de fome na saúde. Eu penso assim, vou para a festa, gosto de festa, é necessário, mas primeiro eu vou cuidar daquele caso que realmente precisa da qualidade de vida e da saúde para aquela pessoa. Eu penso assim, não sei se estou certo ou errado. Recebemos no Espaço Livre de hoje o pré-candidato a prefeito de Ouro Fino, Telmo Godinho de Oliveira. Godinho, obrigado pela presença. Muito bem, acompanhamos aí a entrevista do Godinho. Vamos fazer o sorteio agora do dia 25, tá? Que é Natal. Cláudio Lopes, Luciana, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então vamos lá, Cláudio, por favor, tira o nome pra gente. Perfeito, então o entrevistado será o Cidinho. Então, para amanhã, dia 25, Natal, o Cidinho, Aparecido Nogueira de Sá, terá sua entrevista veiculada aqui no programa Espaço Livre. Lembrando que amanhã nós não teremos informativo difusora, a entrevista do Cidinho entra em ponto meio-dia. Luciana, Cláudio, aproveitar o Natal aí. Feliz Natal a todos, que aproveitem esse tempo com a família e também lembrando de Deus, né? O Salvador que nasceu nesse dia. Desejar a todos aí um Feliz Natal, boas festas e muito juízo nas comemorações também. Bom Natal a todos. O Espaço Livre fica por aqui. Na sequência vem aí as oportunidades de emprego. Logo depois vem o PH com o programa Vale Tudo. Você ouviu Espaço Livre da Difusora. Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade.